Olá, pessoal. Hoje eu estou muito feliz e muito aliviada porque esse vídeo encerra, né, todo o conteúdo ali da Eikms aqui no canal. Finalmente chegamos ao final dessa jornada e eu confesso que dá um misto de emoção com sensação ali de dever cumprido. E para encerrar, vamos falar sobre um dos temas mais importantes da prova, que é a decisão de emitir ou não, né, uma SAR, além ali de investigações, cooperação com autoridades, fechamento de contas e cooperação internacional. A primeira ideia importante é a seguinte: a decisão de emitir um STR ou uma SAR não pode ser feita no achismo. Ela precisa ser baseada em investigação, análise e documentação. O STR ou SAR, né, nos Estados Unidos, é o relatório usado para comunicar atividade suspeita às autoridades competentes, mas nem todo alerta vira STR. Antes disso, a instituição ela precisa investigar, reunir fatos, analisar os fatores agravantes e atenuantes e decidir se realmente existe suspeita suficiente para reportar. E aqui tem um ponto que cai muito em prova: não basta justificar quando a instituição decide emitir um STR. Muitas vezes, a justificativa para não emitir também é extremamente importante, ou seja, a decisão final, seja sim ou não, precisa estar bem documentada e bem fundamentada. Então, na prática, a decisão de emitir um STR deve resultar de um acúmulo de fatores agravantes e da ausência ou insuficiência de fatores atenuantes. O que são fatores agravantes, Jéssica? São elementos que aumentam a suspeita. Por exemplo, movimentação incompatível com a renda, uso de terceiros, transações sem lógica econômica, tentativa de esconder origem de recurso, padrão repetitivo de comportamento incomum ou ligação com países de alto risco. Já os fatores atenuantes são elementos que ajudam a explicar a operação de forma legítima. Por exemplo, documentação válida, justificativa plausível, comportamento compatível com a atividade do cliente ou um evento pontual que faz sentido dentro do contexto. Mas essa análise ela não pode ser feita no vazio. Ela precisa considerar o perfil esperado do cliente, os produtos oferecidos pela instituição e também a área geográfica onde ela atua. O mesmo comportamento pode ser normal para um cliente e altamente suspeito para outro. E outro ponto importantíssimo: a equipe de investigação, ela precisa ter um procedimento claro para levar o caso até o profissional com autoridade para decidir como o officer de compliance, gerente ou outro responsável designado. Então, se a decisão for emitir o STR, o relatório precisa ser completo e útil. Não basta dizer atividade suspeita identificada. A autoridade que recebe esse relatório não conhece profundamente o cliente, como a instituição conhece. Então, um bom STR deve trazer os detalhes de atividades suspeitas, os dados demográficos ou cadastrais relevantes, a cronologia dos fatos e, principalmente, a explicação de por que a instituição acredita que aquilo é suspeito. Também é muito importante incluir o contexto. Por exemplo, qual era a atividade esperada daquele cliente? O que a instituição esperava ver naquela conta? O que saiu do padrão? Além disso, se houver relação com tipologias conhecidas como estruturação, uso de laranja, movimentação em contas de passagem, isso também deve ser mencionado. Isso fortalece, né, a análise e ajuda a autoridade a entender mais rapidamente qual é o risco daquele caso. Outro ponto central é a tempestividade. Em vários países, o STR precisa ser emitido dentro de um número específico de dias depois da detecção, né, ou conclusão da análise da atividade suspeita. Na prática, perder prazo é um problema sério. Inclusive, a não emissão tempestiva de STR é uma falha frequentemente citada em ações regulatórias contra instituições financeiras. Por isso, a instituição precisa ter um cronograma claro, controles de prazo, supervisão e acompanhamento. Não adianta identificar corretamente o risco e depois falhar na hora de reportar. Além disso, dependendo da jurisdição e da gravidade dos casos, algumas informações precisam ser levadas para a gestão sênior e até para o conselho de administração, especialmente quando o caso traz risco regulatório, operacional ou até reputacional importante. Agora vamos falar de garantia da qualidade, né, ou QA. Esse tema é muito importante porque a qualidade dos STRs costuma refletir a qualidade do programa de PLDFT da instituição como um todo.
O processo de QA ajuda a verificar se as decisões estão consistentes internamente, ou seja, casos parecidos estão recebendo tratamento parecido, casos graves estão sendo corretamente escalonados, os relatórios estão claros, completos e bem escritos. Além disso, o QA ajuda a identificar falhas dos analistas, necessidade de treinamento, inconsistências, no processo e até problemas mais amplos na integridade do programa de PLD. E aqui vale lembrar, o processo de QA não é igual para toda instituição. Ele depende do tamanho, da organização, da estrutura das pessoas, da localização e do volume de casos, mas ali em qualquer cenário, os requisitos, as qualificações dos analistas ali de QA e os resultados das revisões precisam estar documentados. A instituição, ela também precisa ter políticas robustas sobre supervisão e escalonamento. Nem todo caso pode ser resolvido apenas no nível operacional. Algumas instituições, elas precisam subir para níveis mais altos da organização, especialmente quando envolvem grande risco, exposição à mídia, impacto regulatório, envolvimento de clientes importantes, ou pior ainda, quando podem envolver funcionários da própria instituição. Se um colaborador da linha de frente, um gerente ou até alguém da cadeia ali de comando de PLD estiver sendo cúmplice, facilitando ou ignorando uma atividade suspeita, esse caso precisa de tratamento especial e, obviamente, encaminhamento imediato para a gestão adequada. Ou seja, supervisão não é só revisar trabalho, supervisão também é saber quando um caso deixou de ser apenas técnico e passou a ser estratégico e sensível para a instituição. E uma dúvida muito comum é, se a instituição emitiu um STR, ela precisa fechar a conta do cliente automaticamente? E a resposta é, nem sempre. O fechamento da conta é uma decisão separada e deve ser tomada de forma independente, com base em vários fatores. Primeiro, é preciso avaliar se existe base legal e base contratual para encerrar esse relacionamento. Depois, a instituição deve olhar para suas políticas internas. Algumas instituições prevêem encerramento automático após determinado número de STRs, mas isso depende da política e do país. Também é preciso avaliar a gravidade da conduta. Se o comportamento é tão sério que a conta seria encerrada em uma situação normal, então o encerramento deve ser considerado. Além disso, há o risco reputacional de continuar mantendo aquele cliente e também as comunicações com autoridades, que às vezes podem pedir para a conta ser mantida temporariamente, por exemplo, para apoiar uma investigação. Depois da emissão de um STR, em alguns casos a instituição pode entender que vale a pena fazer uma comunicação adicional às autoridades. Isso porque no meio de um volume enorme ali de relatórios, um caso muito relevante pode acabar passando despercebido. Então, dependendo da gravidade, o officer ali de compliance ou a pessoa responsável pode entrar em contato com a autoridade competente para chamar a atenção para aquele caso específico, especialmente se ela tiver impacto local, setorial ou envolver um risco contínuo. Além disso, as autoridades elas podem procurar a instituição depois pedindo documentos, análises ou informações que serviram de base para a investigação. Em muitos países, o STR em si, ele pode ter restrições de uso como prova, mas a documentação de suporte pode ser extremamente útil. Por isso, cada instituição precisa ter políticas e procedimentos claros sobre como se comunicar com autoridades policiais e regulatórias em relação aos STRs. Vale lembrar também que nem toda investigação começa dentro da instituição. Muitas vezes a investigação vem de fora, iniciada por autoridades policiais ou regulatórias. Nesses casos, o foco costuma ser seguir o dinheiro, descobrir de onde os recursos vieram, por onde passaram e para onde foram. As autoridades também buscam identificar o crime antecedente, porque a lavagem de dinheiro normalmente depende da existência de uma atividade legal anterior, como fraude, corrupção, narcotráfico, tráfico de pessoas ou extorsão, por exemplo. Além disso, elas analisam bancos de dados, registros públicos, arquivos de registros e licenciamento, transações financeiras, comportamento da conta, possíveis STRs ligados àquele investigados ou a pessoas próximas, por exemplo. E se o caso for internacional, pode ser também necessário pedir cooperação a outros países. Já quando a instituição financeira ela vira alvo de uma investigação, ela precisa responder rápido e de forma completa. Ignorar, atrasar ou responder de forma desorganizada só piora a situação. A primeira providência é informar a gestão sênior adequada e designar uma pessoa ou grupo responsável por centralizar todas as solicitações. Isso é muito importante porque evita respostas desencontradas, perdas de prazo ou entrega ali incompleta de documentos. A instituição também deve preservar todos os documentos relevantes. Isso inclui e-mails, memorandos, registros financeiros,
contratos, cartões de assinatura, documentos de transação, registros telefônicos e outros materiais ali que possam ser importantes. Além disso, a política de destruição de documentos precisa ser suspensa para que tudo que possa ter relação com a investigação seja entregue. Destruir documentos depois de saber da investigação, mesmo que por rotina, pode gerar um problema gravíssimo para a instituição. Em investigações maiores ou mais sensíveis, a instituição deve considerar contratar um advogado experiente. E isso vale especialmente quando existe risco criminal, risco reputacional alto ou a necessidade de negociar com as autoridades. Um ponto essencial é lembrar que o advogado da instituição representa a instituição e não os empregados individualmente. Isso é muito importante em investigações internas, porque às vezes os interesses da empresa e do funcionário podem divergir. Também é preciso proteger o sigilo entre o advogado e o cliente, e o chamado, produto do trabalho. Se houver um relatório escrito do advogado, ele deve circular de forma controlada, com cópias numeradas, aviso de confidencialidade e, claro, acesso restrito. Além disso, os funcionários que serão entrevistados internamente ou pelas autoridades precisam ser preparados. Não no sentido de combinar respostas, claro, mas para entender o processo, saber como agir e para que a instituição também consiga entender melhor, qual vai ser o rumo da investigação. Cooperar corretamente com as autoridades pode ajudar a reduzir danos regulatórios e reputacionais. Isso pode incluir entrega de documentos, entrevistas, divulgação voluntária e demonstração de ações corretivas, o que pode até reduzir, as penalidades. Também é importante entender a visão dos investigadores, e corrigir possíveis interpretações erradas. Já na relação com a mídia, a comunicação deve ser muito cuidadosa, técnica e prudente, porque declarações precipitadas podem agravar ainda mais a situação da instituição. E para fechar, precisamos falar de cooperação internacional, porque lavagem de dinheiro raramente, respeita fronteiras. A lavagem de dinheiro normalmente envolve vários países, por isso, a cooperação internacional é essencial. Como a gente já disse, as recomendações 36 e 40 do GAFI, elas tratam ali da assistência jurídica, da extradição, do confisco de bens e da troca de informações, entre os países. Bem como, vale lembrar que o grupo de Egmont fortaleceu essa cooperação entre as unidades de inteligência financeira, defendendo, as trocas rápidas e seguras de informação. E com esse vídeo a gente encerra todo o conteúdo da Equems aqui no canal. De verdade, eu estou muito feliz e muito aliviada de ter chegado até o final. Foi uma jornada longa, com muito conteúdo técnico, muito detalhe, muita disciplina, mas finalmente concluímos tudo. E eu quis fechar, com esse tema porque ele resume muito bem a lógica da Equems. Não basta identificar risco, é preciso investigar bem, documentar bem, decidir com critério, reportar no prazo, manter a qualidade, saber, quando escalar, cooperar com autoridades, entender que muitas vezes o combate à lavagem de dinheiro depende ali da integração entre instituição, regulador, polícia, unidade de inteligência financeira e, claro, a cooperação internacional. Então, se você chegou até aqui comigo, parabéns, você realmente percorreu todo o conteúdo da Equems. Bom, então é isso, pessoal, parabéns. Você chegou até o final, eu também. Até mais.